Olá, meu amado, minha amada. É muito bom estar aqui com vocês de novo no canal Livre Acesso Ministério Cristo É. Eu quero conversar com vocês a respeito da primeira carta de João. E lá no capítulo 2, no versículo 12 está assim: Eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados foram perdoados por causa do seu nome. Na parte B do versículo 14 diz assim: Eu vos escrevo, jovens, porque vós tendes vencido o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque tendes conhecido o Pai. Eu vos tenho escrito, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. João está se dirigindo aos pais e aos jovens, mas eu quero conversar com você a respeito dos jovens. Você, jovem, eu quero conversar contigo. Eu quero falar a respeito de você ter guardado a palavra, de você guardar a palavra e ter vencido o mal pela força da juventude, pela força que vem de Deus. Sabe, um dia eu fui jovem também. E então eu tenho uma noção assim do que vai no coração de um jovem, os anseios, os desejos que a gente tem, a busca desesperada por se localizar no mundo, por se encaixar no mundo, por se fazer ser ouvido, por se fazer ser notado. E no afã da gente achar esse lugar, no afã da gente ser notado, no afã da gente se encaixar, a gente anda por caminhos que muitas vezes, se a gente tivesse parado para pensar, a gente não andaria por esses caminhos. Um dos motivos é que hoje, principalmente, a gente não tem mais um contato com os nossos pais, com a nossa família, com as nossas raízes. E quando a gente tem esse contato, não é um contato muito sadio. Porque os nossos pais, que outrora foram jovens, eles estão muito oprimidos pelas circunstâncias. E eles têm uma necessidade louca de procurar manter um mínimo de conforto para a gente, ou então eles estão abandonados em vícios e perdidos em vícios de diversas naturezas, sabe? Mas o grande problema é que no seio da família hoje já não se tem mais relacionamento sadio. Pai e filho hoje já não conseguem sentar e conversar como outrora eu fazia com os meus avós, com os meus pais. Hoje pais e filhos não têm mais tempo comum, tempo livre para estarem juntos e conversarem a respeito das coisas da vida. Os pais procurando instruir os filhos, procurando inculcar neles alguns valores. Isso já não existe mais, porque a opressão pela busca da provisão tem tomado todo o tempo que os adultos, os pais teriam. E quando esse tempo sobeja, eles procuram relaxar, procuram e acabam esquecendo da família, da esposa, dos filhos, do esposo, dos filhos da esposa, do esposo, e assim cada um segue a sua vida. Eu lembro que logo que eu me converti, logo que eu fui consagrado obreiro, eu sempre dizia para minha família: eu sou casado, tenho esposa e 3 filhos, meus 2 filhos mais velhos já são casados, né, já têm filhos também.
Então hoje em casa somos eu, minha esposa e meu filho mais novo. Mas eu lembro bem que logo que a gente foi consagrado obreiros, eu dizia sempre para os meus filhos e a minha esposa: olha só, Deus, quando olha do céu para a nossa família, Ele gostaria muito de ver um ponto, uma unidade. E Ele não gostaria nunca de olhar para nós e ver um asterisco. Porque um asterisco, a visão de um asterisco demonstra as pessoas indo para lados diferentes, cada ponta indo para um lado diferente, cada um buscando o seu próprio objetivo. Quando na realidade o projeto de Deus para a família é que todos sejam uma unidade, todos buscando o mesmo objetivo. Então eu lembro que eu costumava sempre falar isso com os meus filhos. Mas voltando aos jovens, a gente quando é jovem e os nossos desejos, as nossas vontades afloram, nós temos necessidades que o mundo oferece maneiras de se saciá-las. E quando a gente busca esse estado de saciez, a gente se depara com o limite que os nossos pais querem impor ou não. Quando os nossos pais querem impor limites, isso é um problema e cria um antagonismo entre o jovem e seus pais. Quando o pai não está nem aí, ou quando o pai não tem tempo para se preocupar com a vida do filho, esse filho fica sem limite, e aí também é um problema, porque como ele não tem limite, ele não tem respeito pela vida alheia, pela privacidade alheia. Então interessa para ele é que ele satisfaça as suas vontades, não interessa quem ele vai atingir, não interessa as consequências. E quando o jovem tem limite, que ele cria esse antagonismo com o pai e a mãe, parece assim que o pai e a mãe nasceram só para impedir a felicidade da gente. Era assim que eu me sentia, era assim que meus filhos se sentiam, e a gente teve que conversar algumas vezes a respeito disso, porque eu sempre amei muito os meus filhos e sempre procurei ter um tempo com eles. Então, por isso eu posso falar com vocês. Outra situação que me dá assim um know-how para estar conversando contigo, jovem, a respeito disso, é que eu fui professor em sala de aula de adolescentes e jovens, né? E eu pude, então, durante a minha estada em sala de aula, perceber a dificuldade no relacionamento dos jovens com os pais e até dos jovens com os adultos, porque os adultos fecham os jovens, colocam sobre os jovens um fardo que na verdade eles não merecem, porque tudo que o jovem quer, tudo que o jovem necessita é de alguém que ouça, o entenda, compreenda e dê direção para ele, dê limite para ele, ensine ele a se portar melhor, a se conduzir melhor nessa vida. Então, graças a Deus, tanto na criação dos meus filhos, quanto na sala de aula com os meus alunos, eu sempre tive a oportunidade de sentar e conversar. E claro que com alguns, não com todos, né? Porque nem todos estão dispostos a serem cerceados depois que descobrem uma pseudo-liberdade. O jovem não está mais disposto a ser cerceado. E então é complicado. Só quando as coisas, as circunstâncias da vida começam a afrontar o jovem, começam a criar dilemas para o jovem, e o jovem se sente desamparado sem saber que direção tomar, é que ele para escutar um adulto. E você que está aqui ouvindo essa minha fala, eu gostaria de dizer assim para ti, na juventude, o jovem,
ele tem uma força muito especial. Tanto que Deus usa a sua palavra para dizer que escolheu o jovem por causa da sua força, porque ele guarda a palavra e porque ele rejeita o maligno, sabe? Ele resiste ao maligno. E o que é o maligno? O maligno é aquilo que coopera, aquilo que contribui para que tu sacie coisas, desejos que ao invés de te fazer bem, vão te trazer angústia, vão te trazer remorso, vão te trazer, ao invés de realização, culpa, ao invés de satisfação, assim, prolongada, te traz uma sensação de vazio maior, depois que passa o efeito daquela euforia do momento e tal, você fica com aquela sensação de vazio, de ter errado, de culpa, de insatisfação, de rejeição, todas essas sensações negativas que aquelas tuas atitudes trazem para ti. E isso é o maligno, isso é obra do maligno na tua vida. Por quê? Porque a palavra diz, Jesus diz na sua palavra que ele veio para trazer paz, né? Uma paz que transcende, uma paz que extrapola, que é maior do que tudo que a gente consegue entender. Uma paz que o mundo não pode dar, que só ele pode dar, só o relacionamento com ele pode dar. Então, assim, o jovem é forte. O jovem tem uma capacidade muito grande de assimilar e de guardar a palavra de Deus. O jovem tem a capacidade de dar sentido para algumas coisas que muitos velhos, muitos adultos não conseguem mais dar sentido. Então é muito mais fácil para um jovem ter um relacionamento com Deus. E por causa disso é que o mundo tem oferecido tanta satisfação momentânea para o jovem, através de ações, através de substâncias, através de sensações, e tudo isso para embotar a mente do jovem e impedir que ele tenha um relacionamento com Deus que ele foi criado para ter e que Deus escolheu o jovem para ter. Sabe, o jovem há um tempo atrás, ele tinha mais facilidade de ter relacionamento com Deus, porque Deus era ensinado para o jovem, Deus era mostrado para o jovem desde a mais tenra idade. Quando ele era uma criança, os pais apresentavam Deus para a criança, e a palavra de Deus tem uma promessa na palavra de Deus que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e mesmo depois de velho ele não vai se desviar dele. Mas como o diabo sabia que se ele ocupasse o pai e impedisse o pai de criar a criança no caminho de Deus, quando essa criança se tornasse um jovem, seria muito mais difícil para ele aceitar Deus daí, por causa das suas sensações, por causa daquilo que o mundo teria feito já na sua vida, já no seu caráter, no seu entendimento. Porque assim, as drogas, as atitudes, as sensações que o mundo oferece para a gente, tem a capacidade de embotar o nosso sentido para todo o resto. Mesmo aquelas sensações não sendo duradouras, mesmo o efeito das substâncias não sendo duradouros, mesmo a alegria de confrontar, de se rebelar contra o sistema, sabe, essas alegrias, essas boas sensações e essa fuga através das substâncias, elas terminam dentro de muito pouco tempo, e aí tudo que resta é um vazio desesperador.
Eu fui usuário de entorpecentes. Então eu sei do que eu estou falando. Eu fui um rebelde, lutando contra o sistema, lutando contra tudo e contra todos. Então eu sei a sensação. Eu fui um rebelde contra Deus, porque eu não aceitava que Deus pudesse permitir que tudo aquilo que acontecia comigo acontecesse. Então, a minha vida, eu tinha sensações horríveis. Eu tinha um vazio muito grande e nesse meu vazio, né, nessa minha busca desesperada por realização, eu fiz tanta coisa que eu não precisava ter feito. Sabe, se eu tivesse sido instruído no caminho da palavra, se eu tivesse sido instruído no caminho de Deus, mas eu não posso nem cobrar, dizer que meus pais foram culpados por isso, ou que meus avós foram culpados por isso, porque eles já tiveram muito pouca instrução a respeito de Deus, de quem era Deus. Até porque o sistema religioso já naquele tempo, né, já nos cerceava de conhecer verdadeiramente Deus. Então assim, eu não estou aqui dizendo para ti, jovem, que tu tem que ir para uma igreja. Eu estou aqui dizendo para ti, jovem, que tu tem que conhecer Deus, que tu tem que voltar o teu pensamento para Deus. Porque como um ex-usuário de entorpecentes, eu posso te dizer, nenhuma substância natural ou artificial pode te dar a sensação de um relacionamento com Deus. Não existe nada na face da terra, não existe nada no mundo que possa te dar a sensação de êxtase, a sensação de prazer, a sensação de sair do chão que um relacionamento de verdade, em profundidade com Deus, pode te dar. Quando tu descobre isso, quando tu desenvolve esse relacionamento com Deus profundo ao ponto de ter sensações maravilhosas, aí tu vai encontrar a paz de que Jesus falou. Aí o mundo pode estar despencando ao teu redor, que tu vai estar mais ou menos assim num barato de ácido, sabe? O mundo para ti vai ser sempre cor-de-rosa. Por quê? Porque tu sabe que não importa o que aconteça no mundo, a tua vida está guardada. O teu futuro é certo. Nada pode estragar o teu futuro. É isso que vai te dar o barato. A certeza de que a tua vida tem um propósito, de que a tua vida tem valor, de que tu é muito mais do que tu jamais sonhou. Isso vai te trazer paz, isso vai te trazer segurança, porque tu sabe que ali a tua vida está guardada, ali tu está protegido. Mesmo que alguém te faça mal, mesmo que o mal te alcance, tu ainda vai estar bem, tu ainda vai estar com a vida guardada. Mesmo que tu venha ter um câncer, mesmo que tu venha ter AIDS, mesmo que tu venha a perder um membro teu num acidente, sabe? Tu vai ter uma certeza tão grande de que Deus está guardando a tua vida, de que Deus está trabalhando por ti, que nada disso vai importar. Nada, nenhuma circunstância vai afetar a tua paz. Nenhuma circunstância vai fazer com que tu te deprima. Nenhuma circunstância vai fazer com que tu deseje a morte. Porque a tua vida está guardada na fonte da vida. Porque a tua vida está guardada no lugar aonde ela é recheada de vida cada dia mais. E cada dia mais nesse relacionamento com Deus, aprofundando mais esse relacionamento com Deus, tu vai te sentir num estado de êxtase, sabe? Num barato tão profundo e sem nenhuma coisa artificial, sem nenhuma erva, sem nenhum químico, nada, só porque tu tá te relacionando com Deus e Ele tá te dando a certeza de que a tua vida é mais importante que qualquer coisa no mundo. A vida é a coisa mais importante no mundo.
a tua, a minha, a do teu irmão, a do teu inimigo. A vida é o mais importante. E o maior barato é que o relacionamento com Deus faz tu aprender a respeitar a vida. E não é só a vida do ser humano, mas a vida do animal, a vida da planta. Sabe, se fala tanto nesse mundo de minorias, se fala tanto nesse mundo de natureza, de preservação da vida, tanto na natureza, quanto nos animais, quanto no ser humano, porque a vida, porque a vida, porque a vida, mas não existe vida de verdade fora de um relacionamento profundo com Deus. Então, meus filhinhos, jovens, eu vos escolhi porque vós sois forte, porque vós tem guardado a palavra e tem resistido ao maligno. Por isso eu vos escolhi. Sabe, tudo o resto que o mundo fala é mentira, é ilusão, é vaidade. Todo mundo questiona Deus. Todo mundo prefere acreditar que é a evolução que nos trouxe até aqui. Que de uma explosão, o pó no cósmico formou a Terra, e aí a temperatura, e aí o resfriamento, e aí a umidade, e aí a primeira bactéria, e aí aqui estamos nós. Frutos da evolução de uma explosão e de uma bactéria. Meu Deus, eu prefiro acreditar que eu fui criado por Deus. Sabe por quê? Porque eu não consigo entender como é que o caos pode gerar alguma coisa boa. E apesar da maldade estar dentro de mim, porque eu estou no mundo e sou fruto do sistema que o mundo tem desenvolvido desde que Adão e Eva pecaram, sabe? A gente faz parte de um sistema de degradação por causa do pecado, e esse pecado só foi confrontado quando Deus deu a lei. Mas antes da lei, Deus tinha dado para Abraão a promessa de que a descendência dele, o descendente dele, abençoaria todas as nações da terra. Mas a transgressão, ou melhor, o pecado cresceu tanto dentro do ser humano, no íntimo do ser humano, que Deus mandou a lei para confrontar o ser humano, para ele reconhecer que ele era pecador e carecia de Deus. Mas a promessa para Abraão era a promessa de Jesus, a graça de Deus. Ao invés, por que Deus não mandou então Jesus antes, lá no tempo de Abraão, ou lá no tempo de Moisés, quando mandou a lei? Porque o homem não estava preparado ainda para Jesus. Porque o homem não tinha entendimento da transgressão do pecado, da transgressão da lei, do pecado e daí da carência que tinha da graça de Deus sobre a sua vida. Jovem, o futuro do mundo está nas tuas mãos. O sistema do mundo tem dito que o jovem é rebelde, que o jovem é alienado, que o jovem não serve para nada, e por isso a educação tem perdido. O governo prefere investir em reparo do dano do que na educação, porque a falta de educação faz o jovem viver à margem da sociedade, viver aquém do que ele pode viver. E isso é uma jogada política, sabe? Porque o jovem vivendo aquém do que ele pode viver, ele nunca vai ser uma opção de verdade, uma oposição de verdade contra o sistema.
E aí o sistema colocou sobre o jovem a pecha de que ele é rebelde, de que ele não tem, de que ele é alienado, de que ele não se interessa por nada, que ele não quer saber de nada, que o negócio dele é lutar contra o sistema e pronto. Isso o sistema fez assim. E hoje, infelizmente, a grande maioria dos jovens tem agido de acordo com o sistema. Tem agido de acordo com aquilo que o sistema dita que ele é, que ele vai ser. E aí o sistema se perpetua porque nunca vai ter uma oposição legítima. Meu querido, minha querida, tu que é jovem, tu que está aí entre 16 e 25 anos, 30 anos, tu que ainda não te ligou que tu pode ser muito mais do que tu é, e que isso depende só de ti. Hoje, principalmente, tu ser mais do que tu é depende só de ti. Sabe, tem uma ferramenta aí que todo mundo fala mal dela, principalmente na igreja, que é a internet. Mas deixa eu dizer pra ti, a educação está muito ruim, sabe? Dentro da sala de aula, dentro do ensino médio, dentro da faculdade, a educação está muito ruim. A formação, o brasileiro é considerado um analfabeto. Como é que é? Um analfabeto profissional, vamos dizer assim, não é esse o termo, me fugiu o termo agora, mas a nossa capacitação ela é tão fraca, tão ruim, que nós, o brasileiro, ele não é considerado um bom profissional, mesmo que ele tenha pós-graduação na área que escolheu. Porque a formação dele não capacita ele verdadeiramente para aquilo que ele decidiu se preparar. Nós somos analfabetos funcionais, esse é o termo. Então assim, por quê? Porque eles nos oferecem uma educação, uma formação de má qualidade, de baixa qualidade. Mas nós podemos reverter isso através da internet. Na internet tu acha tudo. Sabe, na internet tu consegue te aprofundar em estudos que tu nem imagina que seria capaz. E eu quero lançar um desafio para ti. Cara, te forma, meu. Usa o teu tempo na internet ao invés de estar assistindo pornografia, ao invés de estar assistindo videozinho disso e daquilo. Sabe? Busca formação. Tenta descobrir a área que te agrada realmente, como que vai te satisfazer como pessoa. Sabe? Que vai desenvolver os teus dons naturais, a tua vocação natural, sabe? Descobre qual é a tua vocação natural e vai em busca de formar ela, de fazer dela sabe, a melhor. Tu ser o melhor na tua área, na área que tu escolheu, sem confrontar ninguém. É tu fazendo por ti, sem precisar superar ninguém. É tu superando a ti mesmo a cada dia, que vai te tornar o melhor da tua área. Ninguém vai ser melhor que tu. Igual vai poder ter um monte, mas melhor que tu não. Porque tu usou a tua garra na tua vocação para a tua formação. É isso que Deus espera de ti. Sabe? Tu não precisa estar participando do sistema. Tu pode estar correndo por fora do sistema.
vai ter um relacionamento com Deus, vai buscar paz para ti, vai buscar princípios para a tua vida através do relacionamento com Deus, vai buscar formação para ti através da vocação que Deus te deu, porque foi Deus que te deu a tua vocação. Tu é bom em alguma coisa porque Deus te fez bom em alguma coisa. Sabe, a gente é bom em muitas coisas, mas a gente não é bom em tudo. Mas nas coisas que a gente é bom, a gente tem que ser o melhor. E não para competir com os outros, mas para competir com a gente mesmo. Porque tu só vai melhorar quando tu competir contigo. Quando tu te convencer de que ali aonde tu tá, a tua zona de conforto não é o melhor para ti. Que existe muito mais para ti. É isso que Deus espera de ti. Um relacionamento íntimo com Ele para saber quem tu é, para descobrir a alegria, a paz, a tranquilidade de saber que a tua vida está guardada por Deus. E o empenho em fazer o dom que Deus te deu o seu melhor. Tu ser o melhor naquilo. Sabe? E aí tu vai ter uma vida plena. Aí tu vai ter uma vida de satisfação, de alegria, porque tu vai estar te desafiando todo dia a ser melhor do que ontem. O que tu fez ontem já não importa mais. Sabe? Tanto de bom quanto de ruim. Não importa mais. Importa tu voltar os teus olhos, a tua vida para valores e princípios e um relacionamento com Deus que te criou tão perfeito, cara, tão perfeito, que tu é capaz de falar 52 idiomas. Tem um maluco aí no Brasil que fala 52 idiomas, cara. Tu é capaz disso também. Não deixa ninguém dizer que tu não é, porque tu é, foi Deus que te fez capaz disso. Sabe, tu é menina dos olhos de Deus. Não deixa ninguém se desfazer de ti. Tu é muito melhor do que tu jamais pensou na tua vida. Porque tu é a coroa da criação de Deus. Deus te criou para dominar sobre toda a criação dele. E aí tu te deixa enganar pelas pessoas usadas pelo maligno, que dizem que tu não serve para nada. Que dizem que tu não tem valor nenhum. Se tu é uma menina, tu é uma princesa de Deus. Deus te ama peculiarmente. Tu é uma escolhida de Deus para ser uma rainha no reino dele. Sabe? Se tu é um menino, cara, tu é príncipe. Tu é sacerdócio real, cara. Deus te escolheu para ser testemunha das maravilhas dele. E aí tu deixa o mundo e as pessoas mentir para ti que tu não é nada, que tu não vale nada. Por mais deformado que tu seja, por mais feio que tu seja, sabe, cara, tu é a imagem e semelhança de Deus, não é a tua aparência externa que importa, mas é a tua alma, o teu espírito. É isso que Deus deu igual para todos nós. Sabe, é aí que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Cara, Jesus disse, eu vou de volta para o meu Pai, mas aquele que crê em mim será capaz de fazer as obras que eu fiz e muito maiores as fará. Cara, tu não é um Zé Ninguém, tu é escolhido por Deus. Deus disse, eu vos escolhi porque vós sois fortes. Sabe, guardam a palavra e têm resistido ao maligno. Mas infelizmente, por causa da falta de instrução, nós temos nos entregado ao maligno. Nós temos deixado o maligno agir na nossa vida. E aí nós vivemos menos do que nós temos direito, menos do que nós fomos criados para viver. Sabe, e para o maligno vencer essa batalha, ele não precisa nem que tu acredite nele.
Ele só precisa que tu não acredite em Deus, ou que tu não busque um relacionamento com Deus, para que tu descubra quem tu é diante de Deus. Quem tu é diante de ti. Sabe? O maligno não precisa que tu acredite nele. Tu não precisa acreditar no diabo para ele ter ganho. Tu só precisa não acreditar em Deus. Tu só precisa não aceitar Deus como teu Criador, como teu Salvador. É só isso. E aí, além de tu não viver tudo que tu pode viver nessa terra, tu ainda vai deixar de viver tudo que tu podia viver no outro mundo. E esse é o objetivo do diabo. Porque ele já não tem mais vida no outro mundo. Ele não tem mais oportunidade no outro mundo. Eu sei que vai ter pessoas que vão dizer, cara, esse cara é maluco, esse cara tá fora da casinha. Tudo bem, se eu tiver errado, eu vou morrer e nada disso que eu tô falando vai acontecer. Né? Vai todo mundo ou renascer de novo, ou virar pó, ser transformado em outra energia, seja lá aquilo que tu entende na tua cabecinha. Mas e se eu tiver certo? E se quando nós chegar lá na hora da morte lá, nós descobrir que Deus estava lá esperando nós e que tinha muita coisa a mais para a gente viver aqui? Por que é que a gente vai deixar de viver isso? Ah, porque a gente pode chegar lá e não ter nada? É a mesma coisa que tu ir para uma festa e achar que lá não vai ter bolo. É a mesma coisa que tu ir para uma festa, um aniversário de criança e achar que lá não vai ter balãozinho, bexiga. Tu vai chegar lá e vai ter, e daí? Então, meu amado, minha amada, sei lá, pensa comigo. Ah, sei lá, pensa. Experimenta. Para os caras que são aí necessitados de experiências, de ensaios de ciência, aqueles que dão muito valor para a ciência, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu disse outro dia para um amigo meu, um jovem amigo meu. Eu até tô com saudade dele, mas ele tá meio triste comigo porque eu andei falando umas coisas parecidas assim para ele, e ele não aceita Deus de jeito nenhum. E ele acha que a ciência é o ó do borogodó. Bom, ciência para mim é conhecimento. Conhecimento também se baseia em experiência, em busca, em experimentos, né? E Deus também pode ser experimentado. Mas assim, Deus não é um cara que faz barganha. Deus não é um cara que faz que a gente consegue comprar. Ele não é um mercenário que tu paga com um preço por qualquer coisa. Então, para tu experimentar Deus, é a mesma coisa que tu ir para um rio. Aí tu chega na beira do rio, olha pro rio, e daí? Bom, tem 3 oportunidades, né? Tem 3 possibilidades. Eu entro na água e atravesso o rio, saio do outro lado, ou eu morro no meio, ou então eu não entro na água. A grande maioria do povo está preferindo não entrar na água. Não quer nem saber o que tem do outro lado. Mas nesse rio eu não entro. Beleza, é uma opção. Deixa de viver a experiência de se sentir molhado por inteiro e deixa de viver a experiência do que existe do outro lado. O cara que entra e que não consegue chegar do outro lado, pelo menos teve a experiência da sensação de estar molhado. E o que consegue atravessar o rio, chegar do outro lado, tem todo o outro lado do rio para experimentar, para viver. Esse rio não dá para passar numa canoinha. Esse rio a gente tem que passar ele a nado. Ah, mas eu não sei nadar. Boia.
Deixa a correnteza te levar. E aí tu vai experimentar a plenitude de Deus. Sabe, para Deus é esse rio. Não é um rio que fácil de nadar. Até se tu tentar nadar nele, provavelmente tu não vai conseguir chegar do outro lado. Porque tu não vai estar fazendo a vontade de Deus, tu vai estar fazendo a tua. Então esse rio, tu tá na margem do rio. Entra ou não entra? Se tu entrar, tu vai sentir a sensação de estar molhado. Se tu nadar para atravessar, tu chega do outro lado. Ou não, porque tu vai cansar. Agora, se tu entrar e te abandonar nessa correnteza, com certeza tu vai te abandonar na vontade de Deus. E aí a tua vida vai estar guardada. E aí, ao invés de morrer, tu vai viver. E vai experimentar o que tem do outro lado. Pô, eu nunca tinha pensado assim, viu? Você que está ouvindo essa minha mensagem aqui, está sendo privilegiado, porque eu nunca tinha pensado Deus assim. Deus é um rio de uma correnteza um tanto forte, e aquele que quer conhecer a Deus não pode entrar nesse rio e nadar nele, que vai morrer. Vai morrer e não vai conseguir conhecer Deus, não vai conseguir, vai sentir a sensação de estar molhado, mas não vai viver a plenitude de Deus. Esse rio é um rio caudaloso, onde tu precisa entrar e só tomar fôlego e se abandonar nessa correnteza. Aí a tua vida vai estar no controle de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E aí Deus vai estar guardando a tua vida. Cara, que barato isso aí, meu. Que barato. Uma aventura radical. Já que essa é uma mensagem para jovem, tá aí, ó. E eu não estou falando de conhecer Deus no sistema religioso, não. Eu estou falando de conhecer Deus, que nem Jesus falou, lá no teu quarto secreto. É preciso que tu te reúna com alguém que conhece Jesus também. É legal. É legal. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas em comunhão, tu não vai conhecer a plenitude de Deus. Tu só vai conhecer a plenitude de Deus no teu quarto secreto. O teu pai que ouve em secreto vai te ouvir e vai te abençoar em secreto. Cara, isso quem falou foi Jesus. Olha que barato. E aí esse rio é o conhecimento de Deus. Se tu tentar pela tua força conhecer Deus, pela tua razão conhecer Deus, tu não vai conhecer Ele. Tu vai experimentar um pouco dele só, mas não vai ter profundidade. A tua vida vai estar no teu controle, e aí não vai ser conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que a tua vida esteja no controle dele. Então tu tem que entrar nesse rio e te abandonar nessa água, nessa correnteza, e deixar Deus te levar. E aí tu vai aproveitar tudo que tem do outro lado. Cara, que barato isso, eu nunca tinha pensado nisso não. Dessa maneira eu nunca tinha pensado. Muito louco isso. Mas olha só, é o que Deus quer fazer contigo. Assim a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são. Então é isso aí que Deus está querendo. Cara, tu é jovem, tu é forte, tu guarda a palavra, tu tem capacidade de guardar a palavra. Se tu não tá ainda num relacionamento com Deus, cara, pô, é a tua hora, meu. É a tua hora. Eu vou encerrar essa mensagem agora e vou orar para conversar com Deus a respeito disso, sabe? Essa parada que Deus me trouxe aqui agora ficou muito louca, meu, muito louca mesmo. Olha só, vamos orar? Se tu não acredita em oração, tudo bem, só pensa em Deus e diz assim: Deus, me ajuda, eu quero te conhecer. Se tu quer conhecer Deus, se tu quer correr o risco de conhecer esse Deus e conhecer o que tem do lado de lá, vamos lá. Eu tenho certeza de uma coisa: o lado de lá vai existir para nós dois. A diferença vai ser passar pelo rio.
deixar esse rio levar a gente, ou passar de canoa por ele, que é sem conhecer Deus, sem se molhar, sem ter experiência com Deus, e chegar do outro lado e cair no meio de um monte de espinho, sabe? Ou então se abandonar na correnteza desse rio e esse rio te levar e tu desfrutar de tudo que tem de bom do outro lado. Se tu quer conhecer Deus, diz assim: Deus, me ajuda a te conhecer, me ajuda, me mostra como. Se tu não quer conhecer Deus, amém, cara, segue a tua vida. Mas se tu quer, se tu tá comigo nisso aí, fecha teus olhos. Fecha teus olhos, cara. Sabe, a gente falou de buscar Deus e de desenvolver a tua vocação. É tudo que Deus quer para ti. Desenvolver um relacionamento íntimo contigo e que tu desenvolva a tua vocação para ser testemunha dele na área da tua vocação. Então fecha teus olhos. Se tu está comigo, fecha teus olhos. Deus Todo-Poderoso, Paizinho querido, eu quero te pedir por essa pessoa que está escutando essa mensagem, que veio até aqui, Pai, e decidiu fechar os olhos e orar junto comigo. Eu sei que a vida dela, Pai, está complicada, Pai. Está complicada porque as circunstâncias do mundo, Pai, têm oprimido a gente, têm afligido a gente, Pai. E a gente tem se sentido perdido muitas vezes. Até eu, Pai, que já tenho um tempo caminhando contigo, Pai, eu tenho me sentido muitas vezes oprimido, muitas vezes sem direção, Pai. Mas eu confio em Ti. Eu estou abandonado dentro desse rio que é o Te conhecer e a Tua vontade. Então por isso muitas vezes eu, como homem, me sinto perdido. Mas eu sei que a minha vida está guardada por Ti. Que Tu está no controle de tudo que está acontecendo comigo. Por isso eu te louvo e te bendigo. Porque Tu és o único, Pai, o único que pode guardar a minha vida, o único que morreu para me salvar. Tu é o único, Pai, que pode fazer de mim uma pessoa melhor. O conhecimento da Tua pessoa, o conhecimento da Tua vontade para mim, o conhecimento da vocação que Tu me deu, Pai. Isso pode fazer de mim uma pessoa melhor e uma pessoa que seja referência de quem Tu é nessa terra. Por isso eu te louvo e te bendigo. E digo que Tu és Deus hoje e sempre. Tu era antes de tudo, Tu é agora e vai ser depois de tudo. E eu quero estar contigo, assim como eu estava antes de tudo, eu quero estar contigo depois de tudo, Pai. Que a minha passagem pela terra sirva para meu crescimento, para que eu possa reconhecer as Tuas maravilhas e ser testemunhas dela. Pai, eu quero Te conhecer. E por isso eu te peço no meu nome e no nome dessa pessoa que está ouvindo agora. Me abençoa, Deus. Me abençoa, alarga as minhas fronteiras. Estende os meus limites até onde eu não posso ver, Pai. Mas que durante todo esse tempo a Tua mão seja comigo. Que Tu me livre de todo mal e não me deixe cair na tentação, Pai. Não me deixe sucumbir a tudo isso que o mundo me oferece. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Amém e amém. Amém.